Olá, tudo bem? Você está no curso Serviço Social na Educação e esta aula é sobre sensibilização à diversidade. O objetivo desta aula é sensibilizar os profissionais da educação para o rompimento do silêncio em torno da questão da diversidade escolar e da garantia do direito à igualdade dentro da diversidade e a adoção de uma postura fundamentada no pensamento complexo. Trabalhando esse tema, nós podemos citar o artigo 1º da LDB, que diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A educação abrange então todos os processos da vida de forma totalitária. O artigo 2º da LDB diz assim: a educação deve ser um dever da família, do Estado, inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. E aí, partindo desse princípio, nós entendemos que a lei maior da educação, que é a LDB, defende a liberdade do indivíduo. E também chamamos a lembrança, à tona, nesse debate, o Código de Ética do Assistente Social, a Lei 866293, que regulamenta a profissão, que traz entre os seus princípios fundamentais, dos 12, o de número 6, que diz que é dever do assistente social o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Então, um dos princípios fundamentais do trabalho, do dever do assistente social, é o empenho no combate à eliminação de todo tipo de preconceito e a aceitação da diversidade. A discussão, o debate, trazer à tona. E não existe espaço melhor para esse tipo de discurso, para esse tipo de debate, esse tipo de intervenção, esse tipo de trabalho, do que a escola. A escola é o campo de formação do ideal cultural, onde se desconstrói as culturas enraigadas e aquelas que hoje já são entendidas como prejudicial à sociedade como um todo, a sociedade organizada. Então muitas culturas foram construídas nos períodos de escravidão, nos períodos de exploração, de machismo e entre outros períodos que até hoje estão enraigados no comportamento humano e que só através da educação e da construção de novos conceitos, de novos paradigmas, de novos ideais, nesse trabalho de construção de uma nova ordem societária, de acordo com o projeto ético-político, cabe ao assistente social estar sempre propondo este debate, essa discussão, dentro do campo teórico, dentro do campo filosófico, e a escola é um espaço muito propício para isso, é um campo muito fértil. Afinal de contas, a discriminação é uma violação do direito de igualdade. Nós trabalhamos com igualdade. Hoje já existe uma palavra que supera em muito a igualdade, que é a palavra equidade. Ela é muito mais completa do que igualdade. A maior parte das leis ainda não foram adequados a esse novo conceito teórico, filosófico, que é a equidade. Elas ainda estão falando em igualdade. Mas entenda-se que nós, do serviço social, compreendemos que equidade é muito mais completo do que igualdade. O preconceito é uma atitude cultural positiva ou negativa dirigida a membros de um grupo ou categoria social. Isso nós vamos entendendo então como é que o preconceito se manifesta, as formas da sua manifestação, como ele nos atinge diretamente, como ele atinge a outras pessoas, como está enraizado na nossa personalidade. Mesmo nós que costumamos lutar na prevenção e no combate ao preconceito, em muitos momentos vamos acabar tendo atitudes preconceituosas, até por costume, por cultura, em momentos de estresse ou de desafios. Então, ele se manifesta com uma atitude, combina crenças e juízo de valor com predisposições emocionais positivas ou negativas. Por exemplo, o racismo, que brancos dirigem a negros e outras pessoas de cor. Características
as características desse preconceito, elas são baseadas em crenças estereotipadas sobre diferenças raciais em áreas como inteligência, motivação, caráter moral, habilidades diversas, higiene. Existem muitas formas do preconceito se manifestar. E todas elas têm origem comum, cultural. Ninguém nasce preconceituoso. A pessoa aprende a ser preconceituoso. Então, se é uma coisa que se aprende, pode-se desaprender. Apesar de ser muito difícil desaprender, porque é uma cultura muito bem enraigada, com base em elementos emocionais, hostilidade, desprezo e temor, entre outros, se foi aprendido, é necessário desaprender. Então a cultura, ela constrói e se destrói. A cultura não é algo estático, é algo que se transforma durante o tempo. Uma afirmação que é feita por aqueles que detêm o poder e depois ela é transmitida para aqueles que estão submissos a esse poder. E falando em combate ao preconceito, nós falamos também em direito à igualdade e à diversidade. O mais importante, segundo Guimarães Rosa, e bonito desse mundo, é que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que estão sempre mudando, afinam e desafinam. Esse é o pensamento de Guimarães Rosa, já de muito tempo atrás, um homem que pensava bem à frente do seu tempo. Então ele fez esse pensamento de igualdade, sobre diversidade, sobre serem iguais ou diferentes. As pessoas não estão sempre iguais, elas não são sempre iguais e não estão sempre iguais. Mas afinal, o que é igualdade? Segundo Schaeffer, 2001, páginas 67 e 75, o princípio da igualdade ou isonomia constitui a fonte primária legitimadora das restrições aos direitos fundamentais, embasados não em um paradigma de exclusão, mas sim em um processo inclusivo de direitos. Então você vai ver sempre nas discussões se falando em igualdade. Como já mencionei, estamos superando a palavra igualdade para ir além com a palavra equidade, uma vez que às vezes a igualdade estabelece direitos iguais a pessoas sem condições de desfrutar dessa igualdade, precisando de um impulso a mais, um tratamento diferenciado para que chegue à altura da igualdade. Poderíamos dizer, por exemplo, usar uma imagem que circula muito na internet, que exemplifica bem esse fato, a questão de uma cerca onde 3 meninos estão assistindo o jogo. Um de cerca de 1,5 m consegue ver totalmente o jogo, o outro de cerca de 1,20 m consegue mal passar os olhos por sobre a cerca, e o outro menino de uns 80 centímetros fica escondido atrás da cerca e não consegue ver o jogo. Eles estão tendo igualdade de oportunidade, ou seja, o jogo está lá no campo, mas eles não estão podendo assistir o jogo. Então, na próxima imagem, alguém coloca um banquinho para o menino para o menorzinho de 80 centímetros e ele passa. Então, isso é equidade, quando você oferece um suporte a mais para que a igualdade se cumpra. Ou seja, a equidade é um suporte oferecido para garantir a igualdade. A igualdade não é completa, nem sempre ela é justa. Muitas vezes ela oferece igualdade, mas a oportunidade é diferente. Então, quando você cria uma nova oportunidade, você utiliza a equidade para justificar a igualdade. A discriminação é parte da violação do direito de igualdade. Ou seja, a discriminação é um tratamento desigual de indivíduos que pertencem a um grupo ou categoria particular. Se eu estou discriminando, eu estou tornando diferente. E tornar diferente, com explicitação de fato, de palavras, de ações, de atitude, seja ela qual for, é violação do direito da igualdade. O preconceito, portanto, fundamenta-se em crenças estereotipadas sobre diferenças individuais ou coletivas, sejam empiricamente observáveis ou apenas construções imaginárias. E essas diferenças são utilizadas de forma argumentativa para estabelecer um valor. Fulano não presta, fulano presta. Fulano é bom, fulano é ruim. A pessoa da cor tal é boa, a pessoa da cor tal é ruim. Então, estabelecendo princípios estereotipados sobre diferenças individuais para estabelecer juízo de valor. Isso é preconceito. Muitas vezes diferenças são construídas ao longo da história, nas relações sociais de poder, de modo a justificar a relação de dominação. Então o preconceito nasceu também em função da dominação, nasceu em função do poder, nasceu em função, muitas vezes, do medo, nasce também em função de disputas por terra, disputa por direito e até hoje continua. A disputa pelo direito estabelece um sobre o outro. E em alguns casos, em algumas culturas antigas,
nós tivemos casos, já se registrou casos na história, em que houve a inversão. Aquele que sofria o preconceito dominou e passou a expor o preconceito que antes ele sofria contra o dominado. E hoje nós estamos tendo um embate na sociedade entre machismo e feminismo, que está seguindo também essa mesma linha, de aquele que sofreu o preconceito se tornar agora o disseminador de um novo tipo de preconceito. É muito importante observar isso nos debates teóricos, acadêmicos, para que não se destrua um princípio tão bonito como o do feminismo, baseado apenas em pressuposições de combate, através da mesma arma que se utilizou para produzir a cultura do preconceito. Ou seja, esse não é o caminho para se alcançar o objetivo esperado. E o mesmo pode-se dizer, como disse Paulo Freire, o sonho do explorado, do dominado, daquele que sofre o preconceito, transliterando as palavras de Paulo Freire, é se tornar o opressor. O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então acaba que, se nós, assistentes sociais, não fizermos a diferenciação desse combate ao preconceito, dessa luta, de forma filosófica, de forma científica, acaba trocando um tipo de preconceito por outro tipo de preconceito. E esse não é o caminho no combate ao preconceito. A diversidade cultural e o direito à diferença, segundo a Unesco 2001, é o conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e efetivos, que caracteriza uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das letras e das artes, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Já também aqui no ano de 1978, a Unesco proclamou a Declaração sobre a Raça e o Racismo, na qual assevera que todos os indivíduos têm o direito a serem diferentes, a considerar-se diferentes, a ser vistos como tal. Entretanto, as diferenças de modo de vida e o direito de ser diferente não devem, em nenhuma circunstância, servir de pretexto para o racismo. Aqui nós estamos falando apenas de racismo, mas a diversidade ela tem relação com gênero, cor, tamanho, peso, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, ela se manifesta de várias formas. E essas diferenças não podem ser utilizadas como fator de menosprezo, de diminuição, de humilhação, de vexame, de bullying, enfim. Tudo isso é bastante amplo, esse debate é bastante complexo, oferece muitos paradigmas para discussões. O importante é que, dentro desse processo de desconstrução da cultura, do preconceito, não se construa uma nova cultura. Porque trocar 6 por meia dúzia não resolve nada. Isso já aconteceu nas culturas antigas e o que aconteceu foi um período apenas de transição. Trocou-se, e o que tem acontecido hoje é isso. Muito pouco tem se avançado no combate legítimo ao preconceito. Tem se trocado uma cultura pela outra. Mas é uma guerra de cor, uma guerra de gênero, uma guerra de sexo e uma guerra de ideologias e filosofias, em vez de avanços que realmente demonstrem um crescimento, um amadurecimento da humanidade em questões teóricas de relacionamentos interpessoais e de combate ao preconceito. Vivemos um momento de transição paradigmática na qual se pretende assegurar melhores condições de vida para os diferentes, mas, na verdade, em muitos casos, existe apenas uma troca de posição. Estamos em um momento de tentativa de aplicação dos princípios no paradigma da inclusão, como aceitação das diferenças individuais, valorização de cada pessoa, convivência dentro da diversidade, aprendizagem por meio da cooperação. Nós, enquanto educadores comprometidos e educadores no sentido formal e no sentido social, comprometidos com a filosofia da inclusão, devemos abordar o processo de inclusão escolar e social que contemplam os direitos individuais da diversidade humana. Esses direitos individuais, contudo, não devem ser individualizados, no sentido de, e isso também tem muito acontecido, a individualidade se tornar maior ou mais importante que a coletividade. Esse processo onde o individualismo se torna mais importante que a coletividade é muito prejudicial para a construção de uma nova ordem societária. O individual tem que ter o seu valor equiparado, equitativo, tão qual a coletividade, mas não superior a ela. Isso é muito importante, a questão de concurso precisa ser entendida. As pessoas não estão
elevando isso a cabo de forma a entender o que significa o valor individual. E está se formando uma corrente de pensamento individualizante, criando um individualismo que é altamente prejudicial à humanidade, altamente prejudicial ao meio ambiente, altamente prejudicial às relações interpessoais, sejam elas de cor, de gênero, elas são agravantes em relação ao combate ao preconceito. Precisa se entender que o valor individual pode e deve tanto ser igual ao valor da coletividade, tanto qualquer outro indivíduo, mas não pode ser superior ao valor da coletividade e nem superior ao valor de outro indivíduo. Uma vez que o valor individual passe até a ideia de que ele deve ser superior que o valor coletivo, ele já está ultrapassando a barreira do valor do outro indivíduo que está próximo dele. Então isso também está dizendo que é mais valorativo, que tem mais valor do que o indivíduo ao lado dele. E isso é muito prejudicial. Mas também é verdade que os sistemas de valores, as tradições e as crenças são repositórios de preconceito, discriminação e intolerância. Então, partindo do princípio que você combate um preconceito e cria outro preconceito, continuamos na estaca zero. Verificamos atualmente culturas que admitem o extermínio de crianças nascidas com deficiência física, mental, ou de crianças do sexo feminino, a morte pelo fogo, pelo apedrejamento de mulheres adúlteras, a criminalização de homossexuais. Trocou-se esse preconceito, por exemplo, do apedrejamento pela humilhação verbal. Trocar um preconceito pelo outro não é a solução. A solução é a superação de todas as formas de preconceito. Como assegurar a diversidade e ao mesmo tempo a igualdade e ao mesmo tempo a equidade, que é o complemento necessário para que a igualdade se torne definitivamente e efetivamente verdadeira. Segundo Edgar Morin, 1996, páginas 50 e 51, a chave para fazer valer a solução antes referida parece estar no modo de pensar. O que ele propõe? 1. A reforma do pensamento por meio do princípio da complexidade. 2. Tratar a noção do sujeito humano com base em dois princípios associados, o princípio da inclusão e o princípio da exclusão. Como nós podemos pensar o primeiro ponto, que é o princípio da complexidade? Esse é o mais, acredito que seja o mais difícil de desmembrar, de desmistificar, de transformar em realidade. É a compreensão da complexidade, porque cada indivíduo individualizado só pensa o seu, como diz o velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Pouca gente consegue ver o todo. Os machistas são machistas, as feministas são feministas, os brancos são brancos, os negros são negros, e apenas constroem teoria aqueles que conseguem ver o todo de uma forma complexa. Esse é o significado da complexidade, a abrangência da complexidade da individualidade e da coletividade, para não estabelecer um princípio de exclusão naquilo que deveria ser o combate ao preconceito e não estabelecer um princípio de inclusão de outro preconceito. Seria utilizar a inclusão para criar um novo preconceito, para repetir a mesma dose daquilo que já temos. Os princípios da inclusão e da exclusão. O que é o princípio da exclusão? Qualquer um pode dizer eu, mas ninguém pode dizê-lo por mim. O que é o princípio da inclusão? Significa a capacidade de integrar em nossa subjetividade outros diferentes de nós, outros sujeitos, respeitando a nossa individualidade, mas compreendendo a coletividade sem que nenhum e nem outro pretenda ser superior um ao outro, mas dentro de um princípio de igualdade. Eu sou igual a você, você é igual a mim, e nós somos iguais. Isso é coletividade. Agora, quando eu digo eu tenho, você não tem, ou eu tenho porque você não pode ter, ou eu tenho porque você já teve, então eu estou negando o direito de alguém porque teve, estou afirmando o meu, estou construindo um indivíduo que é superior ao coletivo. E isso é altamente prejudicial. Mas como Morin responde, associar noções antagônicas exige um pensamento complexo. Você entender o que é o antagonismo, a luta, a batalha, essa guerra ideológica, filosófica, de direitos, de pensamentos, que sofreu a vítima, que durante muitos anos foi oprimida e agora sente-se no direito de ser o opressor, ainda que o pensamento seja outro, mas acaba que a obra final de todo esse processo se transforma em um oprimido, gerando um opressor. Esse pensamento complexo é que precisa ser desenvolvido em qualquer debate no combate ao preconceito. Ou seja, o indivíduo que foi o opressor, ele deve rejeitar a opressão da qual ele sofreu, mas não deve, de forma alguma, desejar agora ser outro opressor. Nós não vamos solucionar isso nunca.
a nível de prazer pessoal e de realização pessoal a curto prazo vai ser excelente, porque você vai se sentir bem, você vai se sentir no lugar de quem te chicoteava, você vai se sentir no lugar de quem te amarrou o pelourinho, você vai se sentir no lugar do macho que lhe oprimiu a vida toda. Se você for a fêmea, você negro que agora resolveu rechaçar o branco, vai se sentir no lugar dele. Então, momentaneamente, você vai se sentir bem, vai fazer muito bem para o teu ego, mas a longo prazo apenas haverá a substituição de um preconceito por outro. O pensamento complexo precisa definir essa estrutura, essa construção ideológica e filosófica, o entendimento do pensamento complexo. O pensamento complexo é um pensamento capaz de unir conceitos que se rechaçam entre si e que são suprimidos e catalogados em compartimentos fechados dentro da mente. Fechados, ora, não para entendimentos, mas fechados como maduros, como conclusos, como pensamentos que você raciocinou muito a respeito e chegou a uma determinada conclusão. Então eles não são fechados para serem superados, eles são fechados porque estão maduros. Mas no momento que um outro pensamento complexo, tal qual, apareça e coloque em dúvida aquele, ele pode ser questionado, transformado, modificado, superado, rejeitado ou apropriado e usando uma palavra bem do lixão, reciclado, certo? Então, Morin propugna o pensamento complexo em 3 planos: das ciências físicas, das ciências humanas e da política. Em cada um desses planos, o pensamento complexo busca distinguir, unir, separar, modificar, compreender, amadurecer, realizar, empreender e aplicar. É um propósito de você trazer o pensamento para a memória superior, tentar compreendê-lo, desmembrá-lo, desconstruí-lo ou encontrar uma resposta. É a proposta da dialética, a tese, a antítese e a síntese, onde a síntese se transforma numa nova tese, que vai ter uma nova antítese e uma nova síntese, e assim exponencialmente, infinitamente, até que se obtenha uma resposta esperada. O pensamento complexo é o propósito da educação inclusiva, é o propósito do combate ao preconceito. Então, quando você acha que com toda certeza, que tem certeza sobre alguma coisa, você acabou de fugir do pensamento complexo. Quando você afirma categoricamente, esse direito é direito porque acabou e não tem mais nada, fugiu do pensamento complexo. Esse direito é direito porque eu acredito que seja assim, mas estou aberto à discussão. Esse, sim, é o propósito da educação inclusiva. Eu sei que eu acredito que na minha individualidade eu tenho direito a reclamar isso, mas eu posso te ouvir para ver se o que você tem a dizer tem relação ou pode modificar o que eu penso. O mais triste é quando uma pessoa diz assim, estou fechado, já decidi, científica e teoricamente, encontrei a solução, não tem mais nada. Como diz um filme recente famoso, o copo está cheio e não cabe mais nada. É preciso compreender que só um pensamento antirreducionista pode conviver com a diferença e com a diversidade. Os pensamentos complexos aceitam não estar o universo submetido à soberania da ordem, mas uma relação dialógica, em que eu tenho razão até que você apresente a sua razão e eu venha observá-la e aceitá-la ou não. Eu tenho esse direito, desde que haja o respeito e não haja a opressão entre o pensamento. Ao mesmo tempo antagônica, concorrente, complementar entre a desordem e a organização. O pensamento reducionista oculta a alteridade e esse tipo de pensamento que fundamenta silêncios e invisibilidades. Não está aberto ao diálogo. A pessoa que se acha, que luta contra o preconceito, mas fechou-se em uma resposta absoluta, essa pessoa na verdade está apenas criando um novo tipo de preconceito, porque ela não está utilizando no pensamento complexo da capacidade dialógica. O pensamento complexo aplicado à prática docente ou ensino inclusivo, o professor de pensamento complexo atua como mediador da aprendizagem, valorizador de cada pessoa, organizador das ações exploratórias, leituras, interpretações e tomada de decisões quanto aos procedimentos, possibilitando ao aluno sistematizar e demonstrar o conhecimento. O educador social adota uma perspectiva multiculturalista, incentiva a colaboração inter e entre pessoas. Essa prática do pensamento complexo é difícil para quem defende pontos religiosos que não são passíveis de nenhum tipo de aceitação de diferença. Só é aquilo, a única verdade absoluta dentro dos processos educacionais, e isso é um obstáculo muito grande a ser superado.
Então aí aparece o papel da escola. A escola é um espaço sociocultural em que as diferentes presenças se encontram, segundo Gomes, 1999. O desafio aqui é possibilitar as diferentes presenças. No século XIX e começo do século XX, tínhamos escolas para meninos e escolas para meninas, eram separados. E hoje temos as escolas públicas como única alternativa para as classes pobres e as escolas privadas frequentadas preferencialmente pela classe média e alta. Graças a Deus, hoje nós temos escola que já tem até banheiro para questões de gênero. A pessoa que se sente socialmente, um menino que se sente socialmente ou por opção ou escolha, se sente uma menina, essa pessoa já tem um banheiro específico, e muitas escolas já tem. Já é a proposta dos novos planos de educação, já é proposta das novas propostas de educação a nível mundial. É pequena ainda a presença de crianças com deficiência mental em escolas regulares do ensino fundamental, mas isso também já está mudando. A escola será um espaço sociocultural em que as diferentes presenças se encontram, se criarmos condições para tanto. A escola pode perpetuar preconceitos, mas também pode desconstruí-los. Esta é uma tarefa para os gestores, os educadores, comprometidos com os direitos humanos e, acima de tudo, para o assistente social inserido no ambiente escolar. O grande problema hoje que existe dentro das escolas e por isso precisa ser feito um debate muito profundo é o mal do silêncio. Silenciar-se diante do problema não apaga magicamente as diferenças e, ao contrário, permite que cada um construa o seu modo, um entendimento muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente. É imprescindível, portanto, reconhecer o problema e combatê-lo no espaço escolar. É necessária a promoção do respeito mútuo, o reconhecimento das diferenças, a possibilidade de se falar sobre diferenças sem medo, receio ou preconceito. O papel do educador social na quebra do silêncio, para implementar o direito humano à igualdade, em primeiro lugar, os educadores sociais devem assumir a tarefa de quebrar o silêncio sobre a diversidade e revelar o invisível, conforme orienta, e citado aqui no começo desse vídeo, o Código de Ética Profissional, no seu 6º princípio, dizendo que é dever do assistente social empenhar-se para combater e dialogar sobre preconceito. Em segundo lugar, devem atuar conforme o paradigma do pensamento complexo, único capaz de abarcar a diversidade humana e de permitir a adaptação às diferenças e a um mundo em constante transformação. Quem pensa de forma simples não pode combater o preconceito, pois o preconceito é complexo. As diferenças são complexas, a complexidade das diferenças. E só há possibilidade de se combater o preconceito com dialogicidade. Todo aquele que acha que tem um preconceito e defende de unha e dente, e todo aquele que acha que combate o preconceito, mas só tem uma teoria, e ela é fechada, não aberta à dialogicidade, à antítese, ao questionamento, à cobrança, tanto um quanto o outro não estão combatendo o preconceito, pelo contrário, estão fortalecendo e enraizando as noções de preconceito. Para que você possa combater, você precisa ter a mente aberta, a capacidade de aceitar a mesma opinião preconceituosa do outro e propô-la ao debate. Afinal de contas, não é você que vai convencê-lo, você vai sensibilizá-lo. A maior arma no combate ao preconceito é a sensibilização. Ninguém convence ninguém de nada, ninguém conscientiza ninguém de nada. Nós sensibilizamos, apresentamos a proposta, apresentamos os pontos nocivos, e mesmo aquele que pratica o preconceito um dia já foi alvo do preconceito. E esse é um ponto muito importante a ser observado. Assim eu encerro essa videoaula, agradecendo a todos, deixo o espaço aberto para questionamentos no fórum, envie a sua sugestão, sua crítica. Muito obrigado.